Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Desvendando Chamados. Já se inscreve no canal, ativa as notificações, curte, comenta e compartilha para nos ajudar aí a disseminar essa obra para muitas e muitas pessoas, famílias e pessoas que você ama, que você conhece. Então é uma forma que você tem de evangelizar também, não esquece disso. E hoje eu tô aqui com uma pessoa muito especial, o pastor Tiago, filho do bispo Flori, da bispa Suzy. Ele trouxe o testemunho do chamado dele, dessa caminhada linda que ele está fazendo, abençoando aí muitas pessoas. E é sobre dizer sim para o seu chamado, mas antes de dizer sim, eu preciso entender, né? O que é um chamado, como que isso tudo acontece e como que é o nosso encontro com Deus, quando a gente está escutando a voz de Deus, quando a gente alcança um encontro com Jesus e conhece Jesus. Muitos de nós ainda não conheceram, e esse podcast ele é para te ajudar nessa caminhada, para Deus conversar com você através das nossas entrevistas e para você conseguir se sentir, conseguir se observar e quem sabe direcionar o seu olhar para outro caminho, para outro lugar e talvez um caminho que você ainda não conheça, que é com Jesus, né, que é com base nas Escrituras Sagradas. E o pastor Tiago está aqui com nós hoje e ele vai contar para nós do chamado dele, dessa caminhada que ele está tendo. Ele vai trazer os desafios dessa caminhada, né? E eu tô vendo aqui que ele é muito novo, né? Quantos anos tem, Tiago? 35. 35 anos e já está aí no chamado dele, e agora ele vai contar para nós, inclusive, o tempo que ele está. Vou deixar ele se apresentar. Tá contigo a palavra, e eu já quero te agradecer pelo teu tempo disponibilizado para nós e por você confiar nesse trabalho, né? E ter aceitado aí o convite que o pastor Marcelo fez, intermediando essa ponte entre nós. Muito, muito obrigada mesmo, viu? Imagina, prazer. Sempre compartilhar Jesus é muito bom, né? Sempre falar sobre as experiências que a gente tem, sobre aquilo que a gente convive, muda de vida, é transformado diariamente pelo Espírito, né? Então é sempre bom compartilhar. O único modo, acho que a gente tem realmente de crescer em Deus é assim, compartilhando com os outros. Às vezes entendendo o que está acontecendo com a gente, e às vezes uma coisa que tu mudou de vida é uma coisa que, poxa, eu posso mudar também. E isso é diário para todo mundo. Acho que a gente não pode perder isso nunca, dependendo da posição, pastor, ou quanto tempo de igreja tem. Bem, falando nisso já, né, sou pastor Tiago, sou pastor há 11 anos já, e separado ali no Ministério Pastoral com 24, 25 anos, ali já estava trabalhando na parte pastoral. Eu tenho um começo de carreira no Evangelho, digamos assim, desde muito novo envolvido com a parte musical. Então comecei a aprender instrumentos, depois comecei a aprender a cantar na igreja, já com 13, 14 anos, já estava no Ministério de Louvor, muito influenciado pela minha mãe sempre adorou isso, sempre esteve envolvida também, então eu sempre estive nessa parte do meio musical, assim, entendeu? Então, onde eu cresci, desenvolvi meus talentos, fiz uma parte de conservatório musical também depois, quando estava terminando ali a escola, o final do ensino médio. Aí eu comecei também a gostar de umas outras áreas na parte de vídeo também, e trabalhei como editor, mas foi quando Deus me abriu os olhos realmente para o meu chamado, né? Eu tive uma experiência quando era adolescente, mais ou menos, com uns 12, 13, 14 anos, de um chamado de Deus muito forte sobre a minha vida, né? E era em especial na parte do louvor. E Deus falou que me levaria às nações, que eu falaria outras línguas, enfim, e nisso foi baseado no meu chamado. Eu lembro que eu até brinco até hoje, eu me debrucei sobre aquelas caixas de som de sub, né, que era bem peluda naquela época, não sei porque eles botavam, parece um carpete assim. Quantos anos tu tinha? Acho que era 12 anos. 12?
que era 12 anos. Nossa. E aí eu senti muito claro um chamado ali naquele dia, né? E lá eu fiquei chorando bastante tempo e Deus falando comigo. Mas até dessa parte, até o meu chamado pastoral, eu fui separado do ministério pastoral, na verdade, com 21, eu lembrei. Mas eu comecei o ministério pastoral com 24, ali depois, né, depois que eu casei. Mas eu sempre estive envolvido no louvor, então nessa parte foi onde eu comecei a aprender, desenvolver meu talento ali também, estudar, né, que não adianta, essa parte tem que ir também junto, né? Tem que, Estudar música, estudar canto. E lá em 2012, nós tivemos a oportunidade de viajar para os Estados Unidos, né? Conhecemos algumas igrejas diferentes lá, já se tratava louvor de uma maneira diferente. Aqui no Brasil tinha alguns movimentos, mas eram muito isolados, assim. Depois, no ano seguinte, ali em 2013, eu tive a oportunidade de ir na Austrália, onde todos que gostam de música cristã conhecem o Ministério da Hillsong. A gente foi até uma conferência deles, e lá tanto meu pai, meu irmão, eu e outros pastores fomos muito impactados da maneira que eles tratavam assim essa parte de o chamado das pessoas, como eles usavam a parte musical, como usavam a parte do louvor, também como uma parte muito importante para divulgar o evangelho. Então, dali, Deus me levou aí um trabalho mais direto nessa parte de música, né? Então, ali eu comecei não só sendo o ministro de louvor na igreja, mas comecei a liderar mais forte, né? Voltei para liderar o louvor, e aí, junto com os amigos a gente começou a gravar tudo mais, e aí onde surgiu o Ministério Avivar já acontecia, né? Desde a época da minha mãe, mas quando eu ali assumi com outros líderes, com mais pessoas, a pastora Fernanda também, e outras pessoas que também estavam no grupo, a gente começou a, digamos assim, a desenvolver mais essa parte de uma maneira que a gente gostaria que o ministério fosse levado adiante. E uma das primeiras mensagens foi a mensagem da volta de Cristo, que é onde surgiu a Maranata, onde surgiu a música Maranata, e a Maranata começou a estourar no Brasil inteiro e tudo mais. A gente foi para uma grande gravadora, e ali o Ministério Avivar já completando aí esses 13 anos desde essa parte. O Ministério já tem mais de 20 anos, né? Mas assim, essa parte que a gente está viajando bastante o Brasil, é onde eu estou mais à frente também agora, junto com uma turma legal, e cada vez mais se renova, e hoje estamos aí. Muito lindo, muito lindo. Diz para mim, Thiago, o que teve de especial, bem pontual, assim, lá na Austrália, que tipo, nossa, isso aqui é diferente, e eu vim aqui porque eu precisava aprender isso. Eu acho que a maior preocupação é com quem está recebendo essa parte da comunicação da música, certo? Então, a gente tem que lembrar que a gente não tem uma coisa... Acho que a maioria das pessoas, né? Tem poucas pessoas que não gostam de música. Acho que eu não conheço ninguém que não gosta de música. Então, as pessoas sempre têm seus gostos e sua comunicação, que é muito íntima com a música, né? Que é muito... Eu posso falar até espiritual nesse sentido, mas que eu digo assim, de alma, sabe? As músicas que eu gosto, as músicas que me tocam. Então... na época, acho que na década de 80, 70 no Brasil, as músicas eram muito cristocêntricas, assim, eu acredito que elas tinham um chamado muito forte nisso. Porém, depois de um tempo, as músicas começaram a ser muito sobre o que o ser humano passava. Então, esse antropomorfismo, né, que a gente fala, né, que é no centro da mensagem, é interessante, tem partes bíblicas também, muitos salmos que trazem os relatos assim, mas a gente percebia muitas vezes que ela enclausurava a pessoa somente talvez no sentimento, talvez enclausurava a pessoa somente no que ela estava passando, e muitas vezes a gente não trazia claro daquilo que Deus fez por nós, e daquilo que para que servia o louvor na forma de exaltação a Deus. E a música também, ela trazia muita a religiosidade. Sim, sim. Né? Sim. É uma coisa que eu percebia, e eu hoje, assim, como Maranata e vários outros louvores, estourou a bolha evangélica. Isso, é isso mesmo. Porque aí a música começou a servir o que eu acredito que ela que é como um meio das pessoas encontrarem a Cristo, entendeu? A música não é o fim, entendeu? O louvor não é o fim do que eu utilizo. O louvor é só um meio, entendeu? A música serve como se fosse um barco para carregar a mensagem que é mais importante para a gente. Então a gente começou a priorizar que as músicas fossem cristocêntricas, ou seja, que tudo que a gente fizesse na parte musical escrita, que ela falasse de Cristo e da obra da cruz, seja de forma diferente, sobre o sacrifício, sobre a libertação, sobre o mover do Espírito, e assim a gente foi, desde 2013, aí, compondo nessa linha no Ministério Avivar. O que
virou, depois de anos, uma febre que a gente fala que é a febre do worship agora, que o pessoal fala, né? Mas a gente já começou a viver isso há muito tempo atrás, né? Pelo menos há 12 anos atrás, a gente já vivia isso frequentemente, assim, escrevendo ou até na comunicação. E aí, como tu falou, o que era importante que a gente viu na Austrália, essa preocupação com as próximas gerações. Porque se nós continuássemos os ritos e o culto de uma forma que fosse sempre para guardar o que a geração antiga estava fazendo, a gente ia perceber que a próxima geração não ia se conectar com o que a gente queria, na verdade, fazer o evangelho. Nossa preocupação são as boas novas, a obra da cruz, é a salvação. Só que se a gente comunicasse sempre como aquela comunidade antiga, da geração antiga, perdão, entendia, a gente não conseguiria trazer esse evangelho para a próxima geração que estava vindo. Então a gente estava tendo uma quebra geracional na igreja. E meu pai entendeu que ele não precisava mais construir, digamos assim, ou comunicar a igreja mais forte para aquela comunidade da geração antiga, mas sim preparar uma igreja futura. Só que na época, eu, meu irmão, as outras pessoas, eu até brinco, né? Era só crianças catarrentas que incomodavam na salinha das crianças. só com o nariz escorrendo. Então, mas isso trouxe um despertar pra gente que a igreja estava se preparando para nós. Como hoje, eu e meu irmão, que somos muito ativos nesse sentido, né? Nós estamos preparando a igreja e uma saúde de uma igreja não só para nós, porque nós já estamos firmes, mas para adolescentes agora, entendeu? Que estão crescendo, se preparando, estão começando a se tornar homens e mulheres de Deus. Então a gente está preparando para essa geração poder chegar na nossa idade e eles estarem levando o evangelho à frente e nós continuarmos o ministério, apoiando eles, suportando eles no sentido de ser suporte mesmo, né? Para aquilo que o chamado de Deus na vida dele estiver fazendo, porque meu pai acreditou isso lá atrás, então ele decidiu quebrar aquela história de a igreja toda branca. Eu brinco que a igreja parecia... Eu ia falar isso agora. Gente, deixa eu só pegar um gancho aqui, porque para o pessoal entender, o pastor Tiago, ele é filho do bispo Flori e da bispa Suzy, e eles são os fundadores da Palavra Viva. Sim. Quantas palavras vivas tem hoje? Todos sabem. Nós chegamos na época que tinha mais a 55 igrejas. Então, no Brasil? Não, é isso no mundo, né? No mundo. Então tem na Itália, nos Estados Unidos, na Inglaterra, agora em Lugano também, na Suíça, enfim, tem vários lugares. Um trabalho começando na Alemanha, outro trabalho começando na Holanda, enfim, são vários pontos assim que a gente leva o evangelho, né? Mas hoje a gente reduziu algumas para até estrategicamente juntamos algumas, principalmente aqui as de Florianópolis, então a gente está com 35 igrejas agora. 35 Isso. Igrejas. Só para vocês entenderem, quando ele fala que o pai dele mudou, né? É isso. Toda, até assim, crenças também, né? Religiosas que existiam. Claro. Então, eu sempre falo que eu frequento a Palavra Viva, né? Adoro, amo. E foi muito... as pessoas me pedem por que a igreja é preta. Agora eu vou deixar o Tiago responder. E eu vou ficar aqui só esperando ele ouvir para que, se eu precisar mudar minha explicação. Mas as pessoas perguntam. Sim, né? O motivo bem técnico e bem simples, a resposta bem simples, é mais ou menos a gente imaginar a igreja como um ambiente e como é um cinema. O cinema ele não é claro em todas as partes, porque o foco e a atenção ela precisa estar na tela, a gente precisa assistir a tela como você está aqui, você está com o seu celular ou computador vendo, a tela tem que te chamar a atenção, então ela precisa ser mais brilhante do que as outras coisas, entendeu? E ao redor tem que ser escuro. E ao redor tem que, para a atenção não ficar múltipla em algumas coisas, né? Eu até brinco que a igreja parecia mais um hospital na questão estética, somente porque o hospital tu precisa ter atenção em todos os lugares, né? Então precisa que todo lugar seja iluminado, não pode ter nenhum lugar com isso para ver sujeira, para entender se tem alguma coisa acontecendo, onde é que está um instrumento, precisa que tudo seja claro. Mas ali na hora e que a gente quer passar uma mensagem, a gente não pode ter a pessoa distraída. Então, até por dentro é um cinza mais escuro, assim, nas igrejas, né? Então, a gente colocou uma cor que seja mais neutra, mais escura, para que o foco e a atenção fosse naquele que está passando a mensagem, ou o pastor, ou o cantor, ou quem está ali na parte do palco. É uma parte mais estética nisso de escolha. Porém, o que eu quero trazer é que a gente sempre teve essa preocupação de que o método, ou seja, aquilo que a gente faz, não pode ser mais importante do que duas coisas. A mensagem que a gente carrega. E 2, a pessoa que está recebendo essa mensagem. Então, se um dia a gente precisar chegar com a palavra viva em um lugar,
que a palavra precisa ser branca e de volta com cortina, a gente não vai ter nenhum problema, entendeu? Mas foi uma forma que a gente escolheu de comunicar com as pessoas. É simples assim, é mais uma forma de ser mais cuidadoso, né, com a atenção da pessoa que está lá. Então, se você senta, ter uma cadeira confortável, ter o foco de atenção no altar onde está acontecendo as coisas, entendeu? A luz vai estar de uma maneira que você preste mais atenção lá e não nas pessoas que estão passando ao redor. É mais por esse motivo, assim, tecnicamente, digamos, né? E uma coisa que eu adoro quando eu vou lá na igreja, até quando que foi? Não esse domingo, o outro, nem sempre tem, mas nessa vez que eu fui tinha o louvor e tava com saxofone. Tinha saxofone. Tinha o saxofone. Nossa, é lindo demais, né? Lindo. E que é algo assim que trouxe, quebrando a religiosidade. Não se tinha todos esses instrumentos musicais antigamente, né? Numa outra geração, e agora é uma geração que eu acho que tu fala muito de conectar, quando tu fala conectar esse barquinho, né? Romper essa crença limitante de que não pudesse ter uma bateria, uma guitarra, né? E aí, nossa, e daí entrou eu lá escutando todos aqueles instrumentos e mais o saxofone ali junto. Eu tenho ouvido absoluto. Sim. E, nossa, para mim aquilo, sabe, fazia uma melodia no meu ouvido, Legal. né? E daí eu disse, meu Deus, é lindo demais, eu, na minha opinião, assim, de fora, entrar numa igreja e ver que tem todos esses instrumentos musicais. Sim. O meu filho tem 11 anos e ele tem o dom das artes e ele também tem ouvido absoluto. Legal. E ele toca ele tira só no ouvido, piano, ele toca outros instrumentos, né? Para ele foi um mundo maravilhoso, ele poder entrar e aí conecta com o que tu fala ali da geração. Isso. E ele dizendo, mãe, eu lembro de domingo retrasado, ele dizendo, nossa, escuta o som do sax, ele falou para mim. Daí eu disse, filho. E eu disse, quem sabe daqui a pouco não é tu. E aí a gente já vai plantando a sementinha, né, Tiago? Mas ele encantado e maravilhado, e eu digo, como é bom poder, né, Tiago, a gente se permitir, primeiro a dizer o sim para o nosso chamado, claro. Que foi o sim que fez tudo isso começar a mudar, né? Isso. E depois se permitir a viver o novo. Isso. Porque muitas pessoas olham Deus em alguns aspectos como algo rígido, e não é, ele é algo, na verdade, disruptivo. Sim, claro. Totalmente disruptivo. O evangelho e a graça são exatamente isso, né? O escândalo da graça que a Bíblia e todo o resto que vem foi o ser humano que trouxe, impregnado por sua cultura, sua religiosidade, seus costumes da época, que acabou passando de geração para geração. Eu acho que independente da situação e local, a gente sempre vai querer, o ser humano sempre vai querer organizar as coisas e trazer de um jeito que fique muito claro para ele. E é bom e é saudável, sim, tá óbvio, tudo certo. Isso, exatamente. Mas como eu falo, o método não pode superar a mensagem, nem quem precisa ouvir a mensagem. Então, quando a gente começa a limitar, por exemplo, que só pode entrar na igreja tal tipo de pessoa, então, ou não pode entrar na igreja dessa maneira, não pode ser da igreja e fazer isso, eu entendo que talvez não possa fazer parte do corpo ali que está o eclesiástico, digamos assim, um pastor ou um ministro ali, até entendo, pelo zelo daquilo que a gente carrega, mas não de acesso à palavra, entendeu? Eu acho que isso a gente começa a limitar quem está ouvindo. E sobre chamado é uma coisa interessante, né? Porque o método que Jesus usava, ele era muito orgânico, ele era muito um a um, ele era muito olho no olho e mudança de vida das pessoas que ele alcançava ali, literalmente, não só as multidões que o seguiam, mas a gente vê diálogos e encontros de Jesus que ele está muito preocupado com quem está na frente dele, e aquela atenção, aquele momento é só para mudar aquela pessoa. Um dos chamados que eu acho mais incrível é o de Pedro. No livro de Lucas vai falar com mais, eu acho, detalhes. Lucas escrevia com muitos detalhes as coisas ao qual, tanto o nascimento de Jesus, né, que ele foi chamado para fazer também, mas as coisas as histórias que ele designava a escrever. E no chamado de Pedro, ele coloca ali, né, que quando Jesus chama Pedro, ele fala, Jesus, não fica perto de mim, porque eu sou pecador, eu não sou merecedor.
que provavelmente Pedro passava ou vivia algo que não era que a cultura judaica ou que as outras pessoas achavam que ele era pecador e distante, né? Mas Jesus fala para ele, não, amigo, eu tô te chamando. É eu que quero mudar a tua história. Não é mais para ser pescador de peixe, mas eu quero te chamar para ser pescador de almas e de pessoas. Então Jesus viu primeiro o potencial que tinha na vida de Pedro, que era de pesca, que era uma habilidade que ele tinha, né? Alguns historiadores falam que ele não tinha somente um barco, mas tinha uma companhia ali, era meio que um chefe de uma companhia de pescadores. Tanto que ele muda ele e o seu irmão também, André, ali naquela situação. Então Jesus não está preocupado com o erro. O pecado e a vida errada de Pedro, ele tinha solução, que era a morte no Calvário e o perdão dos pecados. Mas a habilidade, que era aquilo que Jesus podia potencializou, ele pegou aquilo, potencializou de um cara que conseguia organizar a sua habilidade e falou assim, olha, eu preciso de alguém corajoso assim no ministério. E o chamado nosso, quando vai para diariamente, quando a gente vai para essa mudança diária nossa, tem que ser assim. A gente não pode ficar preocupado com as nossas limitações ou aquilo que eu não posso fazer. Mas naquilo, eu tenho que me preocupar naquilo que Deus quer potencializar na minha vida. Então, quando eu era pequeno, eu tinha uns 12, 13, 14 anos, eu era muito tímido. Meu pai não podia falar comigo na frente dos outros, que eu ficava tudo vermelho. As orelhas vermelhas. Eu tô lembrando do meu filho aqui. Não, eu era tímido, não comunicativo, tímido. Totalmente introspectivo. Eu sou introspectivo até hoje, na verdade. Mas eu treinei, digamos assim, né, as minhas habilidades para tentar potencializar aquilo que Deus queria fazer na minha vida. Mas eu tinha um coração que queria servir. Então, a minha timidez ou aquilo que eu não podia fazer, eu não cantava bem, eu não comunicava bem, mas assim, eu vou ter que aprender para poder comunicar aquilo que Deus fez. Então Deus viu isso na minha vida. Alguém que estava disposto a quebrar a sua timidez e quebrar o seu limite para poder comunicar aquilo que Deus quer fazer. Então hoje eu posso falar que eu já fui em ilimitados países a cantar, a pregar o evangelho, a falar da palavra de Deus, já fui em tantos lugares a fazer isso, então hoje eu posso falar que, hoje eu consigo ver aquele menino tímido que não conseguia falar e não sabia cantar, teve que aprender música do começo e tudo mais, a entender aquilo que Deus fez na minha vida para levar o evangelho à frente. Eu acho que isso, no chamado, o chamado não é meu, né? O chamado é dele. É aquilo que ele quer levar através de mim. Então eu preciso saber que eu não sou um artista, porque o artista morre e vive pela arte. Eu sou cristão e eu morro e vivo pelo evangelho, somente isso, e a arte vai ser sempre somente um meio de comunicação daquilo que eu quero fazer. Lindo demais, lindo demais. E tu falando assim, e eu escutando aqui, que a mesma coisa aconteceu comigo. Eu sou extremamente comunicativa, né? Tenho os meus dons que Deus me deu, tanto espirituais como meus talentos, né? Mas Ele me capacitou. Então é que nem tu falou algo muito lindo, né? Eu não sou artista, eu não vim para servir a parte da arte. O meu caminho aqui é no evangelho, né? E muitas coisas que Deus tem feito na minha vida, principalmente nesses últimos 2 anos, eu era escritora, eu escrevia artigo científico. Hoje Deus trouxe a habilidade, desenvolveu a habilidade, mas Ele me capacitou escrevendo artigo científico, para mim chegar a ponto de escrever hoje livros com uma linguagem mais comum e de acesso a todos, né? Porque uma linguagem da escrita científica é diferente. Mas foi por ali que Ele começou a me desenvolver, para mim hoje cumprir o meu chamado e honrar o meu chamado, né? E se tu pedir para mim, eu não estava pronta. Eu não sabia nem entrevistar uma pessoa que fazia um podcast, a Karen mesmo não entendia nada. Mas eu me coloquei disponível. Eu me coloquei disponível. Então, quando eu digo o meu sim para o meu chamado, junto com isso tem que ter a tua disponibilidade. Porque não é sobre o que você quer fazer, mas é sobre o que precisa ser feito, o que precisa romper em você, as suas limitações, para poder servir com excelência, né? E é aonde, então, muitas pessoas dizem assim, eu não sou bom nisso, eu não sou bom aquilo, mas não é sobre isso. Se Ele te chamou para algo, Ele vai te capacitar, Ele vai arrumar os meios, os caminhos, Ele vai trazer pessoas e Ele vai fazer aquelas limitações em você serem rompidas, né? Então,
é muito lindo, porque quem está assistindo nós precisa se apropriar disso e entender que não é sobre medo, é sobre coragem. E é sobre estar disponível. De resto, ele ajeita tudo. Sim, com certeza. E é muito dinâmico na nossa vida, porque a gente não pode se prender ao chamado em pregar, né, somente, ou cantar. Às vezes as pessoas se prendem muito nessa questão do meio, né? Uhum. O meu chamado é cantar, o meu chamado é pregar, o meu chamado é arrumar cadeiras. Às vezes as pessoas se prendem muito ao que estão fazendo como chamado, né? O nosso chamado é ir de pregar o evangelho a todas as pessoas, batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o nosso chamado, entendeu? É mudar as vidas e pregar o evangelho. Pregar, eu digo, falar do evangelho e transformar as vidas, né? E eu acho interessante porque, assim, para os discípulos que viveram com Jesus, estavam ali direto, Paulo não viveu diretamente com Jesus, mas foi um dos que mais entenderam a mente de Cristo, né? Mas para Pedro, João, aqueles que viveram com ele, eu me pergunto assim, o que, né? Mas o que foi tão forte no coração deles, que levou eles a saírem ali de Jerusalém, daquela região, e literalmente morrerem pelo evangelho, levando a mensagem, né? Mateus morre lá na África, defendendo um etíope. Pedro, Paulo são mortos como mártires, né? São executados pelos imperadores romanos ali daquela época, porque estavam levando o evangelho e na cadeia, preso com a sentença de morte deferida, eles ainda estavam escrevendo livros que lemos até hoje. Então, o que leva eles até esse extremo e serem capazes de falar assim, olha, para mim morrer nesse momento é lucro, porque tudo que eu fiz foi Cristo, entendeu? Tudo que eu vivi para trás, claro que Paulo está no final da vida já, né? Então já sabia que estava sentenciado à morte, mas falando, gente, se acontecer alguma coisa comigo, já foi, porque eu já plantei a minha semente em Cristo, já preguei o evangelho a tudo que pude, ninguém fez o que ele fez naquela época. Só que essa semente que ele planta para a nova geração, eles estão vendo, gente, eu não posso manter a minha vida cômoda do jeito que eu estou vivendo, sendo que o evangelho é viver assim. Então, eu falo disso porque no começo ali dos primeiros séculos, o que dominava mais a parte acadêmica era a filosofia. Então, desde a filosofia grega, que foi amadurecendo, até onde chega ali no Império Romano, a filosofia grega era o que mais estava, digamos, em alta no setor acadêmico. Só que muitos filósofos daquela época começaram a ser transformados pelo evangelho, pelo cristianismo. Então eles não pegaram essa base que eles tinham, ou da filosofia e tudo mais, e usaram assim, não, isso agora é demoníaco, isso aqui a gente não pode nem falar. Eles fizeram o contrário, muitos deles. Eles pegavam essa base e falavam assim, olha, nada se compara a Cristo, nada se compara ao evangelho. Porém, talvez isso seja uma forma que nós possamos usar para transformar as pessoas. Isso era exatamente isso. Começaram a criar escolas filosóficas cristãs, já nos primeiros séculos. A gente está falando anos 200, anos 300 ali. E é exatamente isso que aconteceu contigo. Exatamente o que aconteceu, talvez, comigo ou com outras pessoas que já tinham uma base, uma carreira acadêmica, mas foram transformadas e falaram assim, bem, isso pode ser que seja um instrumento para que eu mude as pessoas também. Eu acho que a gente não tem que se inibir ou como tu falou, se apegar a uma crença limitante, sabe? Uma coisa que eu não, é assim desse jeito, só pode ser desse jeito, desde que eu prego o evangelho, claro, através de Cristo, através da restauração dele. Eu posso usar vários meios e várias formas, a música, a arte, a ciência, uma metodologia que eu quiser para levar isso, sabe? É lindo demais. Sempre baseado no que está nas escrituras, né? Nunca longe dela. Nunca, não. Mas eu tenho uma pergunta para te fazer. Por favor. Revela para nós aí, tu falou desse momento que tu teve ali o teu chamado com 12, 13 anos. Mas eu tô aqui, ó. Revela para nós aí um momento que tu teve de encontro com Deus, que foi algo muito divino, que aconteceu na tua vida e que tu tem ali no teu coração guardado e diz assim, ó, nesse dia aconteceu isso, eu vivi o sobrenatural, eu tive uma visão. Eu falei ali sobre a questão de quando eu lembro a minha memória mais recente do chamado, né, que foi com 12, 13 anos. Mas ali perto dos 21 anos, eu estava num momento de oração, a gente tinha um sítio que a gente gostava de orar, ia pro mato para orar, tudo mais assim. E aí Deus falou, eu tenho um testemunho que Deus fala muito forte comigo assim, perguntando, Tiago, onde é que está
Onde é que eu tô na tua vida? Só que assim, o meu testemunho é o seguinte, eu nunca saí da igreja, eu nunca bebi, eu nunca fui pra balada, eu namorei na igreja, eu sempre tive preocupado de estar na igreja, de ser ativo, era parte do louvor, não era separado da pastor nem nada assim naquela época, mas eu sempre estive ativo na igreja. E aí eu falo, Deus, eu acho que tu ligou no telefone errado, não sei, alguma coisa aconteceu. Se enganou. Isso, eu acho que tu se enganou. Tá falando com o Thiago, o filho do pastor Fleury na época, né? Isso, aquilo. E eu lembro que Deus continuava repetindo para mim, onde é que eu tô nos teus planos, né? E aí foi onde eu me toquei, que eu lembrei, tive essa memória, né, do meu chamado lá atrás, e eu estava preocupado com a construção do Thiago profissional, estava preocupado com a construção do Thiago, o futuro que iria fazer da minha vida. E eu não estava mais preocupado, eu estava ativo, você entende? Eu estava na igreja fazendo ativamente as coisas, mas eu fazia porque eu estava ali. Mecanizado já. Com certeza, total. Com certeza. Não era mais em espírito, vamos dizer assim, não era mais com a questão, tipo assim, isso aqui é o meu chamado, sabe? Isso aqui é parte daquilo que Deus vai usar para minha vida e adiante. Eu fazia outras coisas, fazia faculdade de cinema, trabalhava em edição de vídeo, eu estava em outra área, que eu gostava muito, gosto muito até hoje. Só que Deus falou, opa, Thiago, onde é que eu tô nisso tudo? E aí eu lembro que eu não tive uma resposta para dizer assim, não é isso, é aquilo. Porque a gente, infelizmente, nossa cabeça de muitas vezes sim ou não... Humana e limitada. né? Não adianta. A gente quer entender o que é e o que não é, entendeu? Então, assim, eu não conseguia obter isso dessa indagação que Deus me fez. Então eu falei para Deus, a única coisa que eu posso fazer é parar tudo que eu tô fazendo. Então, eu literalmente parei tudo. Então, eu não te aconselho a fazer isso, não foi o que Deus falou contigo, mas na época foi o que Deus falou comigo, entendeu? Então, eu parei tudo. Eu parei a faculdade, eu saí do emprego que eu tinha na época. Quantos anos tu? Eu tinha 21 anos nessa 21 época. anos. Eu saí da faculdade e tudo mais, o curso acabou não indo pra frente de qualquer jeito na faculdade que eu fazia. Teu pai e tua mãe entenderam ou... Tipo assim, o que tá acontecendo? Meu pai entendeu porque ele me via ao mesmo tempo ativo na igreja e distante. Entendeu? Entendi. E aí, quando eu fui conversar com ele, ele falou, se Deus falou contigo, isso ouve a voz do Espírito. Isso, na cabeça da minha mãe e do meu pai, foi sempre muito simples, né? Muito claro para eles. Nunca nos forçaram a batizar, por exemplo. Nunca nos forçaram a tem que fazer parte, tem que estar aqui, tem que fazer isso, aquilo. Eles sempre falaram assim, tem que estar atento à voz de Deus, sempre. E sempre nos expuseram a um ambiente de oração, um ambiente onde a gente tivesse essa parte da espiritualidade muito aflorada, sabe? Muito ativa. Enfim, aí eu falei, pai, vou fazer isso, aquilo, vou parar isso, aquilo, porque eu quero ouvir a Deus. E aí eu fiquei um ano. Um ano sabático. Meio que forçado, assim, né? Então... eu ainda tinha uma certa condição, assim, de poder fazer essa escolha. Tem pessoas, às vezes, que não têm nem essa condição de fazer essa escolha, né? A gente tem que entender isso também. E aí, nesse momento, Deus começou a devagar florescer em mim aquele primeiro amor do chamado, sabe? O amor primário. Isso, aquilo que, eu te chamei para cantar, mas não para mostrar a tua voz, mas porque eu quero impactar pessoas. Aí começou de novo a isso reaflorar na minha vida. Foi onde eu fui separado da pastor, foi onde eu conheci a Fábia, minha esposa. Então foi onde Deus começou a mostrar o caminho que Ele quer clarear. Tudo nesse ano? Tudo nesse ano, foi tudo num ano só. Porque foi um ano que eu parei tudo e falei, Deus, eu quero ficar um ano para te ouvir nisso. Porque comigo as coisas, eu sou muito processual nesse sentido, entendeu? Então Deus sabia falar comigo. Então Ele queria mostrar dessa maneira. E, como eu falei, a gente é muito liga, desliga, preto no branco para entender essas coisas. Mas eu vejo na natureza, eu vejo naquilo que Deus faz e transforma as coisas que não são assim, né? A lagarta não vira borboleta literalmente de um minuto para o outro. Tem um processo. Uma semente não vira uma flor ou não vira uma árvore, tudo não vira uma planta. Processo. Tudo passa por um processo de desenvolvimento, entendeu? Então, na vida tanto dos discípulos como na minha vida, eu enxergo isso que foi processual. Deus foi mudando algumas coisas e ali eu vi que foi o diferencial, sabe? Porque esse caminho talvez não é um caminho que vai te matar, não é um caminho que vai te destruir, mas é um caminho que você não vai estar no centro da vontade minha, né? Deus falando comigo. E cumprindo o teu chamado. E cumprindo o chamado, com certeza. E depois daquilo foi onde tudo aconteceu na minha vida, onde eu pude participar do que o Ministério Vivar viveu. Eu viajei quase todo o Brasil, acho que faltam 4 estados no Brasil que a gente não viajou ainda. Nossa, que legal. E assim,
E a gente pôde levar o evangelho para tantas pessoas, tantos lugares diferentes. E cada lugar que a gente vai, que a gente faz o apelo para as pessoas aceitarem Jesus, ou que a gente vê pessoas chorando, enfim, eu pessoalmente sou muito lembrado nisso. Poxa, se eu não tivesse tomado essa decisão lá atrás, eu não estaria fazendo parte disso, sabe? Eu acho que todo momento da nossa vida a gente tem que parar e falar: será que eu estou vendo a vontade de Deus? Porque talvez daqui a 10 anos isso não seja mais, Sim, sabe? pode mudar. Pode mudar. Pode, porque Deus é zona do desconforto. É isso, exatamente. E eu queria te perguntar, dentro dessa caminhada, quantos anos já? Eu calculei aqui, começou com 12, mas aí que tu... Eu nasci num lar cristão, então como eu te falei, eu sempre estive envolvido na igreja, entendeu? Mas uns 11 anos ali mais forte, né, pelo que mas desde os 21 anos, eu comecei a pastorear, comecei a pastorear os jovens, depois o louvor, mais especificamente, e hoje já estou em outras áreas fazendo outras coisas, mas ainda lidero muito nisso ainda. E quais foram os desafios, assim, aquele que tu lembra que tu diz, nossa, que foi difícil demais passar para mim? Os desafios eu acho que se tornam semelhantes à maioria das pessoas, né? Primeiro o pessoal, de entender talvez as limitações que eu tinha como pessoa, quebrar essas barreiras, né, para desenvolver isso. E às vezes a questão local e as outras pessoas que estão, porque muitas pessoas se apegam, por exemplo, eu estou na igreja, mas eu não gosto de tal pessoa, talvez que esteja na mesma igreja, ou esteja fazendo a mesma coisa que eu faço, ou até me liderando, eu vou colocar assim. Então eu não quero mais estar aqui, porque eu acho que não é o que Deus quer para minha vida. Mas aí eu sempre me coloco, poxa, aquela pessoa é mais importante do que o chamado que Deus na tua vida, então é mais importante do que o lugar, daquilo que Deus chamou, do que o ambiente. Então acho que é sempre uma questão de superar, e as dificuldades maiores é superar essas coisas que não são importantes, mas a gente tenta colocar como são importantes. Sim. Muitas vezes na nossa vida. Então eu já tive líderes ruins, já tive líderes que fizeram, que agiram de maneiras erradas, mesmo na igreja que meu pai é pastor, digamos assim, né, que poderia ter todo o direito de falar assim, não pode ter aquela pessoa. Mas por quê? Porque eu tive que passar por esse processo para amadurecer em Deus, entendeu? Para poder entender que eu não podia ser daquele jeito, porque futuramente eu seria pastor de outras pessoas, futuramente eu teria liderado sobre mim, ao qual eu não poderia falar daquela maneira. Eu entendo, se eu falar disso, eu vou gerar isso. Como é que eu gero a expectativa nas pessoas, como é que eu faço que essa semente do evangelho, do chamado, desenvolva na vida deles, entendeu? Então essa questão de desafio, primeiro eu sempre coloco, é o pessoal. É vencer os seus próprios desafios. E depois é entender que o local, né, que você está, o ambiente que você está e as pessoas que estão ao redor não podem ser limitantes para aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Você tem que aprender a romper isso, porque às vezes a pessoa tem um chefe que é muito rude, muito bruto, e ela fala assim, nessa empresa eu não vou crescer por causa do meu chefe. Bem, você está colocando o teu sucesso mediante a uma pessoa que você pode sim. Talvez você não possa subir de carro, talvez não possa ganhar mais, mas como sucesso na tua vida, você pode sim fazer mais e ir além. Aí sim, você quebra essas barreiras, aí Deus pode te levar a outro lugar, a crescer mais. Tudo bem, acho que as pessoas colocam muito, por exemplo, eu estou na igreja, mas o pastor talvez não tenha a visão que eu tenho para o evangelho. Bem, se você está numa igreja, talvez Deus chamou aquele pastor para ter uma visão e para ter um caminho que você deva andar. Agora, como que você pode, nisso, desenvolver os seus talentos, desenvolver o teu chamado, sem que você talvez atrapalhe aquilo que Deus está fazendo na vida dele? E aí você, às vezes, quer trocar os pés pelas mãos, o que mais a gente quer fazer é isso, né? Quer atravessar, pular etapas, pular processos, a gente acaba se dando mal nessa situação, entendeu? E recuando em coisas que talvez demorariam 2 anos, que aquela pessoa depois fosse entender, poxa, realmente não é a melhor maneira, vamos caminhar junto, vamos fazer isso de uma maneira melhor. Você acaba rompendo, quebrando e destruindo tudo e querendo quebrar a cara sozinho, digamos assim, né? Acho que não falta oportunidade, não falta, principalmente por ser filho de pastor, acho que as pessoas veem no Brasil afora que muitos filhos de pastores estão fora da igreja. Acho que muitas vezes é por causa disso. Eles querem quebrar, não, porque eu tenho que sair debaixo das asas do meu pai, eu tenho que aprender, e às vezes elas escolhem um caminho mais duro.
Ela escolhe um caminho da dor, muitas vezes, para crescer. E por escolha delas. E por escolha delas. Não que é de Deus, que as pessoas dizem, tô aqui por causa de Deus. Não, a escolha foi tua própria. Exatamente. Né? Então, acabam quebrando a cara no sentido de, tipo assim, às vezes era uma questão de tempo, respeito, era uma questão de entender quando vai ser. Porque eu volto a repetir, né? Lá atrás, em 2013, quando nós éramos crianças, ainda adolescentes, ainda naquela época, e o pai escolheu criar e formar uma igreja para essa geração, para comunicar com essa geração. Até hoje, eu tô falando de 20 anos depois. Tu entende? Para mim, pessoalmente, é muito tempo, né? 2013, não 2013, tô falando ainda mais no tempo, desde a escolha, né? Como tudo tá acontecendo acelerado, 20 anos é muito tempo. É muito tempo. Então, assim, lá atrás, por exemplo, o meu irmão, na época, ele tinha, acho que 18. Acho que na época ele tinha 18, 20 anos no máximo, que foi quando a gente foi na Austrália. Então lá ele não era o pastor preparado para assumir lá na sede agora. Hoje ele é. Então demorou um processo muito longo para isso acontecer. Para ele estar pronto, né? Para Deus dizer, tá pronto, agora vai. Eu não era o líder de louvor pronto naquela época já para comandar o avivar, para liderar isso e já sair. Não era. Então eu tive que passar por um processo. Mas se eu lá atrás eu enxergasse, não, eu já estou pronto, Deus falou comigo, eu tenho que fazer, se meu pai não quer isso para minha vida, eu vou sair daqui, eu vou quebrar tudo, eu vou sair mundo afora, eu vou tentar isso por mim mesmo, eu ia provavelmente quebrar a cara e não estaria onde estou hoje. E isso já é o maior sinal de que não foi Deus falando. Não, né? Com certeza. Porque as pessoas usam muito nesse meio e confundem muito isso, né? É a vontade própria. E acabam botando na conta de Deus, né? Eu imagino assim, eu acho que quando nós estamos com o coração aberto, errando ou não, eu acho que Deus nos encontra de uma maneira ou outra. Eu também concordo. Assim, o caminho, a parábola do filho pródigo não é sobre um filho, né? São dois filhos. A parábola já começa com dois filhos. Então a gente tem um filho que escolhe o caminho da dor, que é o caminho de se separar, matar o pai, porque quem recebia a herança basicamente matava o pai, se desconectava dali daquela família e vivia a própria vida. Então ele passa fome e tudo mais, a gente sabe da história, e ele volta por causa da fome. Ele não volta porque ele quer ser filho ou porque ele quer morar na casa do pai. Ele volta por causa da fome. Isso, porque faltou a grana. Porque faltou a grana, porque já não tinha, perdeu tudo que ele tinha. Então ele estava comendo com os porcos, falou, bem, nem os escravos do meu pai comem assim. Então ele volta a casa, só que ele é recebido pelo pai como um filho de volta, certo? Certo. Aí a gente tem um outro filho, que também estava na casa, que não viveu o que ele viveu, que não escolheu esse caminho da dor, mas também vivia como um escravo. Tanto que quando ele volta do campo e vê a festa pro irmão mais novo, ele fala, pai, como assim tá recebendo esse filho? Aí ele fala, eu que trabalhei por ti como um escravo. Então tu vê, ele mesmo na casa do pai, ele tinha a mentalidade que ele não era filho, ele era escravo. E muitas vezes a gente tá na presença de Deus, né? Uns escolhem o caminho da dor, uns escolhem um caminho realmente que foi, mas foi encontrado, foi restaurado. Então Deus achou ele naquele caminho. Agora o mais velho também. Aí essa frase que a parábola que Jesus conta, que ele fala, que o pai fala pro filho mais velho que estava na casa, fala, filho, tudo que eu tenho é teu. E aí, naquele momento aquele filho percebe que ele não precisava trabalhar como escravo do pai dele para merecer aquilo que o pai dele tinha feito, porque já era dele, entendeu? Ele só tinha que assumir a posição de filho. Ele não escolheu o caminho da dor, mas ele também foi encontrado ele não passou fome, ele não comeu com os porcos. Ele não passou o que o outro passou. Mas também precisou da transformação. Sim. Entendeu? Ele também precisou entender o posicionamento dele. E reconhecer tudo ao redor, exatamente. Fazer o reconhecimento. É isso aí. Tiago, conversa boa, maravilhosa. Pastor Tiago, né? Faz mal. E deixa para nós, para o pessoal que está nos assistindo, que vai nos assistir, dentro desses teus mais de 15 anos aí, né? Deixa uma mensagem, o que tu poderia dizer, assim, para as pessoas dentro da tua experiência, das tuas vivências, dos teus desafios, o que não pode faltar, tipo aquele insight, sabe? Aquela dica de ouro que tu fala para a pessoa assim, gente, isso aqui foi importante para mim, eu aprendi, se liga nisso, sabe? Deixa uma mensagem para a galera aí de alma e espírito aí pro pessoal. Então, cara, o que é muito importante que não pode faltar, para eu dar um recado para você muito importante, o que não pode faltar é um coração puro diante de Deus. Por quê? Porque às vezes a gente olha ao nosso redor, a gente vê os erros dos outros
E a gente fala, se alguém está fazendo, então é porque pode. Então a gente até gosta de enganar a nós mesmos, né? Nesse sentido. Mas o que eu quero dizer para ti é que não pode faltar um coração apegado àquilo que Deus te chamou para fazer. Se Deus te chamou para levar o evangelho através da música, se Deus te levou a levar o evangelho através de livros, através de uma pregação, de um testemunho, de uma ação, eu acho que você não pode se limitar ao que está acontecendo ao seu redor. Você precisa encarar isso de uma forma diferente. Se Deus me chamou para fazer isso, eu preciso colocar isso no meu coração e eu preciso seguir em frente, nunca perdendo o foco de que a mensagem é mais importante que o mensageiro. Se eu carrego uma mensagem, naquela época, antigamente tinha o mensageiro do rei, né? Aquele mensageiro do rei, ele não era mais importante do que o rei. Só que se ele morre carregando a mensagem do rei, é como se tivessem matado o próprio rei. Entendeu? Então, a mensagem que você carrega não te torna o rei, mas te torna um mensageiro do rei. Então você precisa carregar isso no fundo do seu coração e falar assim, eu preciso levar um evangelho para outras pessoas. João vai escrever nos seus livros, ele vai falar o seguinte, se a gente nega o evangelho, sabendo que o evangelho é vida para as outras pessoas, nós somos assassinos. Total. Porque nós estamos negando vida para o próximo. Então, independente de qual seja a maneira que você vai levar, não negue vida, não negue transformação através de Cristo para as pessoas. E eu acho que isso, carregado na sua vida, vai te levar muito longe. Deus abençoe. Lindo demais. E eu já estava aqui cutucando o pastor Thiago para ele dar uma palhinha para nós. Como é que é fazer a capela? Fazer sozinho, né? Ele vai fazer um sonzinho a capela para nós agora, ele topou. Pode ser. E eu gostaria de encerrar com o teu som a capela, mas antes eu quero te agradecer do fundo do coração, já agradeci no início, estou agradecendo de novo porque é demais importante esse trabalho que a gente está fazendo aqui com o podcast e ter tido tua disponibilidade, né? É a honra de ter você aqui com nós, compartilhando tua estrada, teus aprendizados, a tua caminhada. Isso é muito importante para as pessoas que estão assistindo, sabe, Thiago? De alguma forma, o que a gente está falando aqui vai tocar no coração de alguém. E se uma vida for tocada e transformada, já valeu tudo a pena. Com certeza. Né? Gente, não deixa de curtir, de comentar, de compartilhar. Compartilhar é uma forma de evangelizar, então você pode estar evangelizando, compartilhando esse podcast com outras pessoas. Já ativa a notificação ali quando se inscrever no canal, para que você receba toda vez quando a gente posta novos episódios. E é isso, pessoal. Eu me despeço aqui, me despeço do pastor Thiago e ele encerra com nós vamos fazer o fechamento do vídeo com ele cantando a capela para nós hoje aqui. Eu vou cantar então só o refrãozinho da última música, de uma das últimas músicas que nós lançamos, né? A gente fez um EP aí com 6 músicas. E a canção que eu ministro ali é Meu Salvador, que é uma música agitada, talvez já deva ter ouvido até na igreja, ela já... Deixa eu te pedir outra coisa, tem uma que estourou, que bombou, que foi a mais famosa, assim... Que, desse último? Não sei, da caminhada toda. Da caminhada toda é Maranata, né? A Maranata tem 400 milhões de views só no YouTube, né? Lindo então, demais. Tá, então eu vou te pedir duas palhinhas dessa nova... Eu faço a Maranata, não faz mal, a gente faz. Tá. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia. Não, faz uma palhinha da outra que tu ia fazer também. Então, a outra é a Meu Salvador, né? Que a gente fez uma música canção, que ela é rápida, ela é bem animada, assim, e ela fala sobre salvação também, eu acho bem legal também, né? Aleluia, meu Salvador, oh, aleluia, me libertou, oh, estava perdido, fui encontrado, Cristo apagou toda a dor do passado. Aleluia, meu Salvador. Gente, lindo demais. Deus abençoe, obrigada.